Bem-vindo à Madre Angola. Hendrick chegou como uma das maiores promessas do futebol mundial. Mas hoje, muitos se perguntam por que Hendrick não joga. Será que Xabi Alonso acha que Hendrick é muito novo? Então já fica ligado até o final do vídeo para entender tudo sobre o porquê Hendrick não tem jogado na nova era de Xabi Alonso. Hendrick, jogador brasileiro, uma das maiores promessas do futebol mundial e não só do Brasil, se tornando jogador profissional antes dos 18 anos no Palmeiras. O Real Madrid viu qualidade no Hendrick e o contratou antes que completasse 18 anos. E deste modo chegando no Real Madrid como uma das maiores promessas do futebol mundial e não só também do Brasil, mas também como seria do Real Madrid. Quanto o Real Madrid, como já tem investido em jovens jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo e atualmente tem o Masterton como uma das maiores promessas do futebol da Argentina. Sem esquecer também Nico Paz. Hendrick chegou, marcou gols importantes, dando qualidade ao Real Madrid em algumas partidas na Taça de Rei e não só. E aí ele sofreu uma temporada na qual, quando Xabi Alonso chegou, ele já estava lesionado e não teve a evolução. Com esta lesão, Hendrick acabou por ficar muito tempo no banco e não houve tanta evolução porque Hendrick tinha sofrido uma lesão no joelho. Então, aí o Real Madrid jogou o Mundial do Clube e Hendrick não somou nenhum minuto. E daí foi preocupante, ainda assim, depois da volta do Mundial do Clube, onde o Real Madrid perdeu claramente. E aí começa uma nova etapa com Xabi Alonso, onde Hendrick estava recuperado da lesão lentamente e desde ali não tem somado nenhum minuto com Xabi Alonso. E isto é preocupante não só para o futebol brasileiro, mas também para o futebol do Real Madrid, uma vez que o Real Madrid aposta jovens jogadores e assim Hendrick não tem jogado. Entende-se que Xabi Alonso tem os seus preferidos como Vinícius Júnior, Mbappé, Arda Güler, Valverde e muito mais. Mbappé tem sido marcador frequente do Real Madrid e daí claramente que não poderia colocar de fora. Claramente que com a chegada do Mbappé e mais ainda assim Gonçalo Garcia, que é um avançado junto com Hendrick, se torna complicado porque Mbappé tem marcado e tem sido titular frequentemente. Recentemente, na coletiva da imprensa, Xabi Alonso foi questionado sobre Hendrick e a resposta de Xabi Alonso foi da seguinte forma: Hendrick faz parte dos meus planos e apesar de ele ser muito novo, precisa entender de que a competitividade do Real Madrid é muito competitiva e apesar disso ele terá que esperar para que assim ganhe minuto e depois possa desenvolver o seu futebol. Apesar que também ele disse que aprecia o futebol do Hendrick, que ele tem uma finalização muito boa para que assim possa estar no Real Madrid, razão pela qual o Real Madrid contratou por isso. Então seria bom com que Hendrick ficasse no Real Madrid. Mas também há que se entender porque Hendrick saiu da lesão e precisa estar mentalmente bem e fisicamente bem para que assim possa ganhar minuto. Claramente que poderia ganhar minuto, mas na minha opinião, o jogo com Cairo Amati poderia merecer minuto. No jogo com Getafe poderia ganhar minuto, mas não tem ganhado minuto. E isso é preocupante não só para o Xabi Alonso, mas também os adeptos e o Brasil inteiro que viu Hendrick como um dos melhores jogadores do Brasil. Sendo que se tornou tão jovem ou marcou tantos gols e jogou tantas vezes titular no Palmeiras. Mesmo com essa toda a confiança em que Xabi Alonso demonstra para que Hendrick fique no Real Madrid, a imprensa europeia diz que Hendrick poderá sair do Real Madrid como por empréstimo. Principalmente a Juventus, PSG e o West Ham estão interessados para contratar Hendrick por empréstimo. Claramente que poderia sair ou deve sair. No jogo passado, o Real Madrid poderia colocar, ou Xabi Alonso poderia ter colocado Hendrick na posição como avançado para descansar. O Mbappé, ainda assim, Hendrick ficou no banco e não jogou. Esta foi a última gota de água com que dá-se claramente que Hendrick poderia sair em janeiro na abertura de transferência. Para ti, qual desses três clubes Hendrick deveria ir? PSG, Juventus ou West Ham? Já deixa seus comentários. Também sem esquecer que a Tati Madvel, uma jornalista brasileira, questionou no jogo passado na Champions League entre Real Madrid e a Juventus, onde perguntou sobre a situação de Hendrick. E Xabi Alonso chegou a dizer: El brasileño que no está teniendo oportunidades es Hendrick. Nos queda la pregunta de cómo haces para gestionar que un jugador de 19 años que está en su segunda temporada todavía no haya tenido minutos. Bueno, está claro que todos quieren jugar, ¿no? Y sobre todo un jugador joven. El contexto, ahora queremos competir, es difícil, depende del partido, pero bueno, paciencia, tiene que estar preparado, saber que está en el Real Madrid y ya llegará el momento.
Depois desse vídeo, claramente demonstra que o Xabi Alonso quer que o Endrick fique no Real Madrid, mas também que poderia dar a possibilidade com que Endrick saísse do Real Madrid. Claramente seria bom com que Endrick saísse do Real Madrid e fosse para um outro clube, como a Juve ou Paris Saint-Germain, que vejam qualidade ao Endrick. O Endrick, se sair do Real Madrid, estará mais desenvolvido ou ganhará mais tempo e estará bem fisicamente para que assim a próxima temporada ele volte e demonstre a qualidade que ele tem demonstrado tanto no Brasil quanto no Real Madrid, demonstrou o seu futebol. Endrick, jogador de 19 anos do Real Madrid, claramente não tem somado minuto nessa temporada em que Xabi Alonso tem comandado. Claramente que na temporada com Carlo Ancelotti também foi a mesma coisa, apesar de que na Taça de Rei Endrick jogou. Então há que se esperar com que quando ele for por empréstimo, a possibilidade é que Xabi Alonso aceite essa possibilidade de que Endrick vá por empréstimo, tanto o Real Madrid quanto o Xabi Alonso. Neste modo, pensa-se que provavelmente ele vai para o PSG ou para um outro clube. Será que Endrick vai sair do Real Madrid por empréstimo? Então esta é a pergunta que fica no ar. Então se gostou do vídeo, comenta, partilha, subscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Alá!